Eu quero falar hoje acerca de algo que o Senhor há alguns dias colocou em meu coração. Eu gostaria que você saísse daqui nessa noite entendendo e certo de uma coisa: o teu milagre depende somente de você. Lucas capítulo 5, versículo 12 e 13 apenas, diz assim a palavra do Senhor. E aconteceu que, quando estava em uma daquelas cidades, eis que um homem cheio de lepra, vendo-o a Jesus, prostrou-se sobre o rosto e rogou-lhe, dizendo: Senhor, se quiseres, bem podes limpar-me. E ele, estendendo a mão, tocou-lhe, dizendo: quero ser limpo. E logo a lepra desapareceu dele. Papai querido, mais uma vez diante da tua presença estamos. Te agradecemos, ó Pai, pelo privilégio de estarmos na tua casa, Pai. Te agradecemos por cada louvor que foi entoado a ti, Senhor. Te agradecemos, ó Pai, pelo dia. Te agradecemos, Senhor, pela palavra que já foi lida, Senhor. Papai querido, tudo que eu falar a partir de agora, Senhor, que o Senhor Espírito Santo esteja na direção, ó Pai, e que eu fale apenas aquilo que o Senhor quer falar com a tua igreja nessa noite, Senhor. Se estou aqui é porque aprove ao Senhor, ó Pai. Em nome de Jesus, que eu diminua e o Senhor cresça. Em nome de Jesus nós oramos e agradecemos, crendo, Pai querido, que a tua palavra se cumprirá em nossas vidas. Amém. Pode tomar o seu assento. Palavra do Senhor em Lucas, capítulo 5, vai relatar algumas histórias, alguns acontecimentos da vida de Jesus, ministério. E o capítulo vai iniciar-se tratando da pesca maravilhosa, quando da chamada dos primeiros discípulos de Jesus. Quando nós chegamos no versículo 12 do capítulo 5, que nós lemos, nós vamos encontrar a história de um homem que também vai estar registrada no Evangelho segundo Mateus e no Evangelho segundo Marcos. E eu me encanto com a história desse homem, porque ele não era um homem comum e ele também não precisava de algo comum. A Bíblia diz que ele era um leproso. E para quem não sabe, nos dias de Jesus, a lepra era uma doença considerada uma maldição da parte de Deus para as pessoas. E era uma doença considerava que quando alguém tocasse em um leproso, alguém chegasse perto de um leproso, ele estava amaldiçoado, estava impuro. É tão verdade isso, que existiam lugares chamados leprosários. Todas as vezes que uma pessoa estivesse com lepra, ela era obrigada a sair do meio comum, do seu convívio com as pessoas, e se trancaram em um leprosário, porque era considerada uma pessoa amaldiçoada. Então ela não poderia se aproximar de ninguém, não poderia se aproximar da cidade sequer que ela morava. Então uma pessoa com lepra, ela não estava apenas doente, uma pessoa com lepra estava privada de todo o seu convívio natural, tudo que ela era acostumada, tudo que ela gostava, ela era privada de tudo aquilo. Nós sabemos hoje que a lepra é como se fosse hoje um câncer de pele, um tipo de câncer de pele. E a pessoa com lepra, ela não era só uma pessoa doente, mas era também uma pessoa humilhada, uma pessoa deixada de lado pela sociedade. Para um leproso se aproximar de outras pessoas, ele estava correndo um risco muito grande, inclusive de ser apedrejado pelos demais, porque ele estava transmitindo algo ruim para aqueles que se aproximavam dele. Mas quando nós vamos para Lucas capítulo 5, o evangelista vai relatar a história de um homem que estava leproso.
E a Bíblia diz, no capítulo, quando nós lemos o Evangelho segundo Mateus, nós vamos entender que este acontecimento, o momento em que esse homem se aproxima de Jesus, é exatamente o momento em que Jesus ele vai ter encerrado o Sermão do Monte. Então, a Bíblia diz que esse homem vai estar no pé do monte, logo quando Jesus vai adentrar a cidade junto com a multidão. Esse homem, ele surge na história, e a Bíblia diz que ele não chega a Jesus de qualquer maneira, ele não chega pedindo algo para Jesus, ele percebe que Jesus está naquele ambiente, e a Bíblia diz que quando ele percebeu a presença de Jesus, quando ele viu que era Jesus, a Bíblia diz que a atitude dele não foi ir até Jesus e dizer: Jesus, me cura da lepra. Não, ele foi até Jesus e a Bíblia diz que ele prostrou-se sobre o próprio rosto, ele se debruçou no chão, ele se jogou no chão e ele se prostrou ante o próprio rosto, e ele rogou a Jesus, e ele disse: se quiseres, se tu quiseres, bem que o Senhor pode me limpar. O que eu entendo dessa palavra? Por que eu disse que eu queria falar acerca de que o teu milagre, ele depende apenas de você? Se eu for perguntar aqui, para qualquer um de nós que estamos aqui, quem precisa de algo da parte do Senhor, tenho por certo que pelo menos 97% de nós levantaríamos as mãos. Quem é que não precisa de algo da parte do Senhor? Quem é que não precisa de alguma coisa? Se não é verdade que nós venhamos à igreja porque necessitamos de algo, seja na parte espiritual, seja na parte material, seja emocional, alguma área da nossa vida nós precisamos de alguma coisa da parte do Senhor, nós necessitamos de algo, é por isso que nós nos aproximamos dele, é por isso que nós venhamos ao culto. Só que o que nós vamos aprender com este homem, com este leproso, é, primeiro, meu irmão, se você percebe que Jesus vai estar em algum lugar, se você percebe a presença de Jesus, então você não pode perder a oportunidade de se achegar a Ele. Não importa se o teu problema seja lepra, não importa se alguém vai olhar para você e dizer assim: não, ele não pode, não, ela não deve, não, com ela não dá, porque para ela não dá, mas não importa o que a reação de alguém em relação à tua aproximação de Jesus, não importa, importa que você perceba que se Jesus está presente, então você tem uma oportunidade. Se Jesus está presente, então Ele está te dando uma oportunidade. Oportunidade para quê? De fazer o mesmo que esse leproso fez. A Bíblia diz que ele chega e ele se prostra. Como assim ele se prostra? Ou seja, primeiro ele se humilha diante da presença de Jesus. Primeiro ele ignora o que as pessoas vão dizer. Primeiro ele ignora as consequências do seu ato como sendo um leproso. Segundo, ele se prostra, ele se humilha, reconhecendo que Jesus é grande e ele pequeno, reconhecendo que Jesus pode e ele não pode, reconhecendo que Jesus é e ele não é. Esse homem reconhece quem é Jesus, ele se humilha na presença de Jesus. E quando ele se prostra, então ele faz uma afirmação. A Bíblia diz que quando ele percebe a presença de Jesus, ele reconhece a necessidade de se humilhar diante dele, de se prostrar diante dele, uma espécie de humilhação, de adoração. O fato é que ele olha para Jesus e ele diz assim: Senhor, se quiseres, bem podes limpar-me. Ele reconhece Jesus como sendo Senhor dele. Ele reconhece Jesus como sendo maior do que ele. Ele reconhece em Jesus alguém digno de adoração, alguém que ele pode se prostrar diante dele.
E ele reconhece em Jesus sendo o único que pode trazer solução ao problema dele. Ele reconhece em Jesus o único que pode dar a ele aquele milagre que ele tanto esperava. A Bíblia não relata quanto tempo fazia que aquele homem estava com lepra. A Bíblia só diz que ele estava cheio de lepra, ele estava leproso. Então, significa que alguém que estava em volta dele sabia que ele estava leproso. Talvez alguém olhe para ele e talvez alguém se esquiva dele. Talvez alguém olhe para Jesus e fica esperando a reação. Como é que vai ser agora? E agora o que é que vai acontecer? Talvez alguém olhe para aquela situação daquele homem prostrado e dizendo para Jesus: Senhor, se tu queres, bem podes limpar-me. Talvez alguém olhe para aquela situação e pensa assim: coitado dele, tadinho dele, se humilhando à toa, passando vergonha, correndo o risco de ser apedrejado, tadinho dele, não sabe o que está fazendo. Mas acontece que aquele homem, ele pouco se importava com o que ele queria. Ele não estava dando importância ao desejo dele de estar limpo. Ele olha para Jesus e disse: se tu quiseres. Não é eu que quero, é se tu quiseres, bem podes limpar-me. Meu irmão, quando nós nos achegamos à presença de Jesus, por maior que seja o meu problema, por maior que seja o milagre que eu precise da parte dele, por mais que eu me humilhe na presença dele, eu ainda preciso reconhecer que mais importa a vontade dele do que a minha vontade. Eu ainda preciso entender que mais importante para a minha vida é o querer dele do que o meu querer. Até porque a palavra do Senhor diz que os planos do Senhor para as nossas vidas são muito maiores do que os nossos. Então, aquele homem, ele reconhece, ele disse: se tu quiseres. Ele disse: Senhor, não tem problema se o Senhor não quiser. Eu estou disposto a me prostrar. Eu vim aqui para reconhecer que o Senhor é grande. Eu vim aqui reconhecendo que o Senhor é o único que pode me limpar. Mas eu sei que o Senhor só vai fazer isso que se o Senhor quiser. E se o Senhor não quiser, tudo bem para mim. Se o Senhor não quiser fazer do meu jeito, tudo bem para mim. Se não for do jeito que eu espero, se não for da maneira que eu quero, se não for vindo da pessoa que eu espero que venha, não tem problema, tudo bem para mim. Eu só quero hoje reconhecer que o Senhor pode tudo e eu sou totalmente dependente de Ti. Eu sou totalmente dependente do Teu querer e da Tua vontade para a minha vida. Eu não posso fazer nada sem Ti. Eu não sou nada sem Ti. Se o Senhor não quiser me curar, se o Senhor não quiser dar o meu milagre, tudo bem para mim. Mas a minha posição diante de Ti é a mesma. Eu ainda me prostro, eu ainda reconheço, eu ainda sei, eu ainda entendo que os Teus projetos são maiores do que os meus. E olha só que coisa mais linda. A Bíblia diz que Jesus olha para aquele homem, no versículo 13. Jesus não só fala com ele. A Bíblia diz que Jesus, estendendo a mão, disse, estendendo a mão, tocou-lhe. Talvez você tenha chegado aqui nessa noite, talvez faz muito tempo que você não sinta o toque de Jesus. Talvez faz muito tempo que você não consiga se aproximar dele da maneira que ele é digno de que você se aproxime. Talvez já faz tempo que você não sinta ele como você já sentiu há algum tempo atrás. Talvez você esteja vivendo um período na sua vida que você pense assim: eu vou lá para ver o que acontece. Jesus está dizendo para nós nessa noite: você veio aqui e agora depende de você. Não depende como você chegou não depende como você chegou na presença de Deus. Não importa se você está leproso, não importa se o teu pecado é grande ou pequeno,
Não importa se o teu problema é maior do que você pode aguentar e suportar. Não importa. Importa é o que você vai fazer quando se achega na presença dele. Não importa como você chega, importa o que você faz quando chega na presença dele. Talvez você esteja enfrentando um problema e você pensa assim: mas eu não aguento mais. E alguém gosta de dizer que Deus não dá problema, dificuldade, luta pra gente maior do que a gente pode suportar. Paulo disse que dá. Paulo disse que passou lutas que ele não aguentava mais, maior do que ele podia aguentar. E talvez você esteja nessa situação. Talvez você esteja dizendo: mas por que eu estou passando por isso? O Senhor está dizendo assim: ei, você veio no lugar certo. Você veio aonde Jesus está. Você veio onde a presença do Espírito Santo é a única capaz de resolver o seu problema. A pergunta do Espírito Santo para a tua vida hoje é: o que é que você vai fazer agora que você está aqui? Agora que você está diante dele, cara a cara com ele, frente a frente com ele, o Espírito Santo pergunta: qual é a tua reação em relação a ele? O que é que você tem para dizer para ele? Jesus está dizendo: eu estou aqui, eu estou neste culto, eu estou nessa reunião. Eu estou aqui, eu estou falando agora através dessa palavra. Mas a palavra dele é: o que é que você tem a me dizer? Porque Jesus não foi até o leproso, foi o leproso que veio até Jesus. E quando ele veio, a reação dele foi uma só. Ele se prostrou, ele reconheceu: Jesus, o Senhor é grande, eu me humilho diante de ti. O meu problema para mim não tem solução, para quem está à minha volta não tem solução. Alguém que olha para a minha vida pensa: é um pecador, é um amaldiçoado, por isso que passa por tanta luta. Porque tem gente que olha para nós, às vezes passando problema. Tem gente que tem uma habilidade tão grande de discernir o porquê do nosso problema, o porquê da nossa luta. Então começa a dizer assim: não, é porque devia de fazer aquilo e não fez, é porque tinha que ir para lá e não foi. Jesus está dizendo: importa é que você chegou aqui hoje. E porque você chegou aqui hoje, eu quero saber o que é que você tem para me dizer aqui hoje. A Bíblia diz que quando Jesus olha para aquele homem, Jesus estende a sua mão para a admiração de todos aqueles que estão ao seu redor, que pensavam talvez que Jesus fosse mandar aquele homem embora, que talvez Jesus fosse ignorar o que ele estava dizendo, que talvez Jesus fosse ignorar a ação dele, a atitude dele diante de Jesus, em frente a toda a multidão que estava por perto. A Bíblia diz que Jesus estende a sua mão e toca nele. Meu irmão, talvez você esteja precisando de algo, de uma atitude. Talvez você esteja precisando que Jesus toque em alguém lá da sua família. Talvez você esteja precisando que Jesus haja em relação ao seu trabalho. Talvez você esteja precisando que Deus haja em relação a uma situação na tua vida. Mas o Espírito Santo nos reuniu aqui hoje, nessa quinta-feira, para dizer assim: primeiro, eu preciso tocar em você. Primeiro você precisa ser tocado. Depois que você for tocado, aí você consegue ouvir. Aí você recebe a resposta daquilo que você precisa. A Bíblia diz que Jesus estendeu a mão e tocou nele. E quando Jesus tocou nele, Jesus disse: sabe o que para ele? Quero. Simples assim. Quero. E porque eu quero ser limpo.
Se coloque em pé nessa noite. Jesus está dizendo para alguém aqui hoje: olha, filho, é a tua reação quando se achega na minha presença que determina o resultado do teu querer. É a tua reação quando se aproxima da minha presença que determina como será o nosso relacionamento. Jesus está dizendo: eu estou aqui, eu sempre estive aqui, eu posso realizar o teu milagre, eu posso realizar o teu milagre. E eu estou no mesmo lugar, eu sou o único que posso fazer pela tua vida. É o que Jesus está nos dizendo nessa noite. Eu sou o único que pode fazer, eu sou o único que pode tirar você dessa situação. Eu sou o único que pode resolver o teu problema. Ele está dizendo: é o que você vai fazer em relação a mim que vai determinar o meu toque na tua vida. É o que você vai fazer, é a tua reação, é como você se aproxima, é a forma o que você faz quando se aproxima, é que vai determinar aquilo que eu já estou com vontade de dizer para você faz tempo. Jesus está querendo dizer para alguém aqui nessa noite: ei, quero ser limpo. Eu não sei qual é o tamanho do teu problema, eu não sei qual é o tamanho do milagre que você precisa, eu não sei qual é o tamanho da dificuldade, da luta que você está enfrentando. O Senhor está dizendo assim: olha para você, ei, eu só quero que você tome uma posição na minha presença. Eu estou no mesmo lugar, eu estou aqui no mesmo lugar, e você sabe que eu sou o único que pode resolver o teu problema. Então agora eu quero saber qual é a tua reação em relação a isso. Se você ouvir essa palavra e entende que você é essa pessoa, entende que Jesus está querendo dizer algo profundo para você, eu convido você a sair do seu lugar e dar um passo em direção a Ele. E quando você fazer isso, sair do seu lugar, venha dizendo algo para Ele. Venha dizendo: Senhor, é se Tu queres, não é o que eu quero, é conforme Tu queres, não é do jeito que eu quero, é quem o Senhor vai querer usar, não quem eu quero que o Senhor use. É quando o Senhor vai querer fazer e não quando eu quero que seja feito. Venha na presença dEle, se aproxime, sai do seu lugar e venha dizendo: Jesus, eu preciso de Ti, eu preciso da Tua presença, eu quero a Tua presença, eu quero estabelecer um relacionamento mais profundo contigo, eu quero viver mais próximo a Ti. Jesus está dizendo para as nossas vidas: ei, o teu milagre depende de você, meu querido, depende da tua reação em relação a Ele. Ele está aqui, Ele está presente, Ele já está presente neste lugar, e Ele está dizendo para mim e para a tua vida: ei, depende do que você vai fazer, depende de você contemplar Ele, depende de você se achegar a Ele, depende de você se reverenciar quando chegar à presença dEle, depende de que você aceite a vontade dEle para a tua vida e não apenas a tua vontade. Que me faz descansar, que me faz Se você deseja, esperar, saia do seu lugar, nós estaremos orando por sua vida. Confiar em Ti. Talvez você esteja pensando assim: mas eu não vou lá na É frente. a Tua presença. Olha aqui, uma das coisas que nós aprendemos nessa noite é você que deseja ir até Jesus, é você quem deve ir até Ele. Ele quer fazer para você, Ele quer ser em você, mas Ele quer que você tome a sua atitude de vir até Ele. Que me faz esperar, que me faz confiar em Ti. É a Tua Diga: Senhor, presença. é a Tua presença que me faz confiar que o meu milagre vai chegar. É a Tua presença que me faz entender que o Teu querer é maior
meu. É a tua presença que me faz entender, é a tua presença que me faz aceitar que o teu tempo não é o meu tempo. É a tua presença que me faz entender, ó Deus, que o que o Senhor tem para minha vida é maior do que o que eu quero para minha vida. É a tua presença. Eu não saio nem me mexo do lugar. Se tu não fores comigo a me acompanhar, apresente aquilo que você deseja ao é Senhor. a tua presença. Apresente o teu querer a Ele. Mas confie nele, que o que eu querer dele é melhor do que o teu querer, é maior do que o teu querer. É a tua presença. É a tua presença que me faz descansar, que me faz esperar. Descanse na presença do Senhor nessa noite. Confiar Descanse no querer dele. é a tua presença. E entenda, meu querido, entenda que a tua vitória, o teu milagre, aquilo que você deseja, aquilo que você precisa, depende da tua reação em relação a Cristo. Depende da tua reação em relação à presença do Espírito Santo. Curve a sua cabeça, se você ainda deseja vir aqui à frente, há tempo. Se não, curva a sua cabeça onde você está e fale com o Espírito Santo. Tenha uma conversa entre você e Ele. Diga: Senhor, eu reconheço que o Senhor é o único que pode me ajudar. Eu reconheço que o Senhor é o único que pode me tirar dessa situação. Declare aquilo que você está sentindo, mas não esqueça de dizer a Ele: Senhor, que o teu querer seja efetuado na minha vida. Ó Pai querido, em nome de Jesus, diante da tua presença nós estamos nessa noite. Te agradecemos, te louvamos e bendizemos a ti, ó Pai, por tua palavra. Pai querido, obrigado, Senhor, por falar conosco. Obrigado por nos fazer entender e compreender, ó Deus, que o teu querer é maior do que o nosso, ó Pai. Senhor, mas tudo que nós queremos, tudo que nós desejamos, ó Deus, depende da maneira como nos achegamos a Ti. Depende de como nós vamos reagir à Tua presença em nossas vidas. Pai, em nome de Jesus, Senhor, Pai, estabelece, Pai querido, um novo relacionamento com cada um dos Teus filhos, ó Pai, que ouviram, Pai querido, esta palavra. Pai querido, em nome de Jesus, Senhor, Pai, que haja, Senhor, renovo, que haja refrigério para a alma, Senhor, e que a seu tempo e conforme o teu querer e a tua vontade, Senhor, nós possamos viver os teus milagres, Pai. Nós possamos viver, Pai querido, aquilo que o Senhor quer para as nossas vidas. Em nome de Jesus, ó Pai, continua conosco, assim nós pedimos e agradecemos a Ti, Senhor. Amém.